Eu tava pensando, se não tivesse o título do filme hoje, eu desse dicas pro pessoal, falando que hoje é um filme de um robô meio lixeira. Será que o pessoal ia adivinhar? Não, esse não. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de desenhos animados? Eu acredito que boa parte dos que me assistem hoje aqui vão ter alguma lembrança da infância de terem já assistido o filme que vai estar no roteiro nosso de discussão de hoje. Hoje nós vamos falar de Wall-E, filme desenho animado feito pela Pixar junto com a Disney, que vai trabalhar uma temática talvez das mais complexas que a gente tem no nosso cotidiano, mas muitas vezes a gente nem repara. Vamos lá? Wall-E, filme de 2008 dirigido por Andrew Stanton, uma animação da Disney Pixar, aonde a grafia do nome, do Wall-E com a letra E, a sonoridade com o nome tradicional com Y, porque trata-se de uma sigla do inglês, Waste Allocation Load Lifter, o E de Earth, terra, ou levantador de carga de alocação de resíduos. O Wall-E, o nosso personagem protagonista, é um robô, um pequeno robozinho simpático que você vê nas imagens, que tem, na verdade, a sua função de compactar lixo. O filme se passa nos anos 2800, em um quadro de um planeta Terra totalmente já em estado de degradação muito acelerada. Acontece que na década de 2000, no século, nos anos 2100, a gente tem uma contextualização ecológica do planeta muito ruim. E os seres humanos acabaram desenvolvendo as tecnologias dos pequenos robôs Wall-E para compactarem o lixo, para tentarem diminuir o seu volume horizontal e vertical e, ao mesmo tempo, tentar solucionar a série de problemas ligados a esse acúmulo de resíduos. Os seres humanos, eles acabam precisando apelar para um plano B. Eles estão vivendo em um satélite artificial, ou seja, fora da Terra, porque a quantidade de emissão de poluentes atmosféricos na nossa atmosfera tornou-a totalmente inóspita. Ela está impossível de ser inalada, tornou-se tóxica para o ser humano e para as formas de vida em geral. A Terra ela não tem nenhum tipo de forma de vida vegetal, sendo que o Wall-E, o único modelo que sobrou, no caso o nosso protagonista, ele está lá nos anos 2800 ainda compactando lixo continuamente, enquanto todos os outros similares a ele já pararam de funcionar com o passar do tempo. Solitário num planeta Terra totalmente degradado, a sua única companhia é uma pequena barata. Pois é, a barata, você que gosta aí de baratas, todo mundo fala que é um animal super resistente, é o único ser que conseguiu resistir a essa Terra totalmente degradada que nós temos. Solitário, o modelo Wall-E, ele tem uma espécie de uma casinha, onde ele guarda alguns desses elementos encontrados no lixo que ele achou interessantes. Ele adora rever filmes antigos na sua televisãozinha, junto com algumas fitas de VHS que ele encontra ali na michão, e esse contexto todo deixa-o muito para baixo, muito triste, porque ele não tem companhia praticamente nenhuma. E ele ali tem essa sua esperança de que um dia encontre alguém com quem ele possa partilhar a companhia. Até que um dia, de repente, uma nave lança aqui na Terra um pequeno robô, modelo totalmente diferente, ultramoderno. De novo, estamos falando de uma diferença de 700 anos de tecnologia, onde um robô chamado Eva veio para a Terra, enviado lá daquele satélite externo ao planeta, com a missão de encontrar algum elemento de vida. A ideia é que Eva é um sinal, é uma tentativa por parte dos seres humanos de encontrar indícios que possibilitem o retorno à Terra. Porque a partir do momento que você encontrar uma forma vegetal aqui na Terra, é um evento, um sinal de que é possível que a sociedade volte para o planeta, para ocupá-la novamente. Eva é um robô extremamente tecnológico, super desenvolvido, com mecanismos bélicos. Ela atira, por exemplo, quando se sente ameaçada, e
O início da relação entre os dois é meio arredio, mas o Wall-E consegue se aproximar da pequena Eva ali e ele, inclusive, torna-se, né, um crush dela. Ele fica apaixonado pela robô, apesar de que aparentemente ela corresponde ao carinho, mas ela tem muito na sua cabeça ainda a ideia de que ela tem uma missão a cumprir. O filme ele vai tratar de uma forma muito sensível a questão, inclusive, né, de toda a temática que nós vamos abordar aqui, né, a seguir, sobre a questão do esvaziamento das relações sociais. Porque não querendo dar spoiler de novo, como já fazemos no canal, mas contando algumas minúcias lá do contexto mais da metade do filme, quando são mostrados os seres humanos que vivem, né, nesse externo à Terra, no satélite, há um esvaziamento de relação social muito grande por causa da tecnologia. As pessoas conversam basicamente com redes sociais. Há um total processo, né, de tecnologia automatizada que tornou as pessoas muito sedentárias. As pessoas são obesas, num grau de morbidade já. Elas não andam, elas são carregadas por uma espécie de cama, né, flutuadora que os arrasta de um local para o outro. O eixo principal de discussão do filme talvez seja um daqueles que muitas vezes nós até tenhamos algum tipo, né, de percepção, mas por causa do nosso cotidiano que não está muito às claras, não é muito explícita essa questão do pós-processo nosso de descartar o lixo, meio que passa despercebido do dia a dia. O descarte de lixo é um problema na qual a gente aparentemente resolve quando a gente descarta na lixeira. Mas a gente tem que pensar geograficamente, ecologicamente falando, que o problema é muito maior do que isto. Primeiramente, vamos perceber que com o processo de aumento da população, industrialização que foi formando embalagens, foi aumentando a diversidade de produtos que estão acessíveis ao nosso dia a dia, e a questão da cada vez maior, né, questão de sociedade consumista, a gente acabou formando um contingente de lixo muito maior ao longo do século XX. Alguns especialistas da área afirmam que no século XX gerou-se todo ele mais lixo em questão de volume do que todos os outros 19 anteriores. A ideia é que essa produção de lixo nos criou uma série de discussões e reflexões, e é de novo nessa ideia que muitas vezes nos passa despercebida, que é o que fazer com o lixo, com o resíduo em si. Primeiramente, vamos tratar aqui com a questão dos chamados descartes inadequados. Aqueles que nós, talvez até mesmo por de automática consciente, a gente percebe, né, que não é realmente o correto destino do lixo. Mas o mais interessante aqui é a gente refletir em cima desses destinos e pensar que tipo de impacto eles acabam originando. O mais comum, o mais tradicional que a gente tem falando de Brasil e de perfil de países subdesenvolvidos em geral é o chamado lixão, ou o lixo acumulado horizontalmente a céu aberto. O lixo a céu aberto é uma técnica, né, vamos dizer assim, de descarte super porca, literalmente no caso, né, que no caso você não tem nada de preocupação com relação ao que vai ser derivado do acúmulo do lixo naquela porção onde ele vai sendo largado. O chamado lixo a céu aberto, né, o lixão horizontalmente acumulado e posteriormente verticalmente também, ele vai se originar a partir de uma lógica de não ter, né, uma política adequada de descarte, principalmente de reutilização do lixo. Vamos entender que o grande problema do lixão a céu aberto, lógico, na verdade são vários, mas o ponto principal que nós temos aqui é pensar no chorume. Chorume, para quem já teve essa experiência, pensa quando você andou, estava ali de carro, de moto, estava atrás ali de um caminhão de lixo, de coleta de lixo, na hora que ele estava espremendo, fazendo a compressa do material para caber mais, e saiu um caldinho, um suquinho azedo, com um cheirinho meio ruim ali, foi deixando aquele rastro no asfalto, que foi te embrulhando o estômago, te fez lembrar daquele dia ali que você comeu e fez mal e estava querendo voltar tudo de novo. Então, tem aquele cheirinho gostoso, aquilo lá é o chorume, basicamente. O chorume é um fruto, né, aquele líquido fruto da decomposição de material orgânico.
A questão é que o chorume misturado no chamado lixão a céu aberto ali não é apenas material orgânico, está misturado com tudo quanto é outro tipo de lixo de base inorgânica também. Aquilo vai infiltrar no solo e vai acabar tirando todo o processo de oxigenação, de reais nutrientes que o solo vai estar permitindo de uso à planta, e o ponto final depois aquilo vai infiltrar e chegar até os reservatórios de água subterrânea. Historicamente a gente tem o uso do lixão ainda por cima para uma questão de população de classe média baixa, baixíssima, ali, a classe mais pobre da população, que acaba utilizando o lixão como mecanismo de renda para tentar encontrar alguns materiais que possivelmente seriam reutilizados, poderiam ser mandados para alguma empresa de reciclagem, e até, o pior dos eventos aí, você tentar buscar alimentos, buscar sobras, restos ali de comida que ainda não estejam em estágio de decomposição tão acelerado e seja possível ainda de consumir. Outros problemas que a gente tem com relação ao descarte do lixo que historicamente são presentes é descartar na água, no rio, no mar, enterrar e queimar. Essas ações eu acho que são mais explícitas para nós, as derivações. Você vai poluir, vai reduzir a questão de potabilidade da água, você vai mexer com fauna e flora locais, sejam de água doce ou água salgada. Você vai estar mexendo ao enterrar com toda essa questão da poluição, largar aquele monte de material que de base, misturando orgânico com inorgânico, vai ser tóxico para o solo, vai chegar no lençol freático, como a gente falou do lixão a céu aberto também. E o queimar, aí, de acordo com o que a gente tiver lá, vai virar uma grande salada de um monte de materiais horríveis para a questão ecológica, Vai aumentar a questão de gás estufa, vai acelerar efeito estufa, reduz qualidade do ar, enfim, os efeitos são diversos. Vamos pensar agora, então, no inverso. O que são descartes adequados para o lixo? Vamos trabalhar com 3 conceitos, basicamente, Vamos começar por aquele que é o mais comum, que seria o aterramento sanitário. O aterramento sanitário, a gente muitas vezes acaba confundindo com lixão a céu aberto mesmo. Mas vamos entender que, ao contrário do lixão, é uma política que, óbvio que pode ser mal aplicada, mas sendo bem feita, ela tem uma real qualidade no descarte do lixo em relação à redução de impactos ecológicos, inclusive utilização para fins econômicos dos derivados do lixo. Vamos observar na foto aqui, por exemplo, ilustrando um dos aterramentos sanitários que tem notas altas de avaliação aqui no Brasil, Jacareí, no interior de São Paulo, na região do Vale do Paraíba. Este aqui é um aterramento sanitário que você vê, curiosamente, tem alguns degraus. O que é a ideia do aterramento sanitário, gente? É como se fosse, primeiro, eu abrir uma piscina de lixo. Vai ser feito um buraco no solo, onde vai ser feito um acompanhamento adequado para fazer a impermeabilização adequada dele, para que você não tenha a queda de resíduos diretamente no solo, ou se for ter, apenas resíduos que sejam de tipo orgânico. O chorume, como a gente falou, ele sempre vai estar presente quando tiver elementos de base orgânica. Então, você tem encanamentos que vão fazer um caminho correto para o chorume não infiltrar no solo, para ele acabar tendo uma destinação, inclusive, posterior, para uso, no caso de chorume orgânico, servindo como depois diluição de água para fins de adubagem. Esses materiais, eles liberam também biogás. Gás, que é derivado de decomposição de material orgânico, e esses aterramentos também têm encanamentos para você fazer o escoamento desse material. Depois vai ser utilizado muitas vezes por indústrias, que é um gás inflamável, como combustível. Para materiais orgânicos, inclusive, nós temos o termo utilizado de compostagem. Compostagem é um processo onde você, ao pegar o material orgânico, propositadamente deixa ele num processo de decomposição para que ele se transforme em adubo, em humus. Humus é um tipo de adubagem orgânica, ou seja, de base de matéria orgânica que entra em estágio de decomposição. Talvez alguns aí conheçam o termo estrume. Talvez na cabeça, para quem não saber o que você viu na foto, é isso que você pensou da vaca, da galinha, é isso sim. Mas se é estranho por um lado, você vai falar, mas por outro, em aspecto biológico, é extremamente
saudável, é isso que vai originar a mágica da vida, da matéria orgânica, que ela se decompõe e depois ela servir como base de adubo para a germinação de outro vegetal. A compostagem muitas vezes é feita em casa mesmo, talvez você tenha experiência de pai, mãe, avô, avó, jogou casca de ovo num vasinho, num canteirinho, casca de banana, de frutas, talvez, eu já ouvi alunos falando, meu avô tá meio louco, puta, minha avó é porca, fica jogando negócio. Não, gente, isso daí é uma ação natural, tá tentando dar um processo de adubagem através de decomposição natural da matéria orgânica. Mas, consenso geral que nós temos é a questão da reciclagem e a reutilização de materiais. O reciclar é visto como o grande ponto para a gente nesse contexto de século XXI, para a gente não chegar num caos, por exemplo, do desenho do filme do Wall-E. Por quê? O reciclar materiais acaba fazendo com que a gente reduza o consumo de material na base, de extração de matéria-prima, reduz este impacto lá na origem. E por outro lado, você vai estar fazendo a reutilização do material, consequentemente reduzindo o acumulado dele. Falando aqui de Brasil, nós temos, lógico, um problema muito sério com relação a programas de reciclagem, porque provavelmente alguns já tiveram a sensação de, lógico, dependendo da cidade de onde você me assiste, mas você vai na rua não tem nem lixeira, quem dera lixo de coleta seletiva, né? Então, aqui nós estamos caminhando a passos aí um tanto quanto vagarosos, mas é já um consenso de que a ação da reciclagem, da reutilização de materiais, talvez alguns aí já tenham estudado na escola com o nome dos 3 R's, né? Isso daí a gente utiliza, né, essa ideia hoje como um norteador para tentar combater, né, todos os problemas que serão derivados do grande acúmulo de lixo. Wall-E é um filme muito mais do que apenas a questão do lixo. Lógico, esse é o norteador principal dele, mas se você que não conhece, assista o filme, você vai conhecer um grande filme, você é jovem, né, você vai gostar pelo aspecto, né, de toda a didática, ele é engraçado, ele é um filme sensível. Se você é mais velho, se você quer levar com criança, você tem aquela imagem de que desenha coisas dele, é filme de criança, você vai se surpreender. É um grande filme, tem um monte de discussões bacanas. Como eu disse, esse é apenas um. Ele vai questionar a lógica do consumismo, o esvaziamento das relações sociais, o sedentarismo, a automatização que vai nos tornando cada vez menos ativos. Enfim, eu aconselho você a assistir. Se você já conhece, depois de ver esse vídeo, reassista e deixe seu comentário aqui embaixo. Fale o que você achou do filme, fale as suas percepções dele. Eu vou ficando por aqui, gente. Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Compartilhe e se inscreva no canal aqui, deixe o seu like, deixe seus comentários e até a próxima. Tchau, tchau!